Durante cerca de 25 anos, o semanário Sinforme foi um importante veículo de comunicação em Sergipe. O jornal trazia edições com muitas páginas impressas, com vários cadernos, e era um dos mais procurados todas as manhãs de segunda-feira nas bancas e imediatamente lido pelos assinantes quando chegava nas residências e nos escritórios. Formava opinião, criava polêmicas, discutia fatos, fazia denúncias. Jornal da maior importância na vida sergipana por cerca de um quarto de século. A jornalista Mônica Pinto participou da equipe inicial que viu crescer e ganhar corpo aquele órgão de comunicação. Neste vídeo de memórias, ela nos dá um depoimento muito denso sobre a sua passagem pelo jornal Sinforme. Vamos ouvir Mônica Pinto. O César Gama, que era o editor do Sinforme, ele tinha ido à redação do Jornal de Sergipe, onde ele tinha uma coluna e era amigo do Gilvan Manuel, o editor. E, então, ele ia lá com frequência e ele começou, como eu te contei a história do trabalho que eu fiz freelance para o Lions Club, que ele ficou muito impressionado com o meu texto, ele gostou bastante do meu texto, e ele começou a querer que eu fosse para o Sinforme. Em paralelo, o Antônio Bonfim, dono do Sinforme, ele tinha me conhecido num evento qualquer, que eu não me lembro qual é, e ele gostou de mim, ele me achou muito comunicativa, muito despachada. Então, a ideia dos dois era que eu trabalhasse de manhã como gerente de vendas, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, mas, na verdade, era mais para organizar a equipe, ser meio como uma intermediária entre as demandas da equipe e a da própria chefia, e também tentar dar uma organização naquilo, porque a minha ideia realmente não era eu sair para vender, e realmente eu nunca fiz isso, eu fiz uma organização, e de tarde eu trabalhava como repórter. E aí eles me fizeram, quer dizer, eles primeiro me fizeram essa proposta. E eu estava no Jornal de Sergipe, eu fiquei quieta. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver, acabei de entrar para o Jornal de Sergipe, espera um pouquinho, porque eu tinha acabado de me inserir no mercado. Então, eu achei que ia ser meio chato também, eu não tinha traquejo nenhum com essas relações, né, mercadológicas, empregatícias. Então, eu estava meio cabreira com aquilo, porque eu tinha acabado de entrar para o jornal, aí eu ia pedir demissão do jornal para ir para outro, estava meio temerosa com aquilo. Mas o César ia sempre lá no jornal e chegava no meio da redação e me renovava esse convite. E aí começou a gerar um incômodo no pessoal e chegou ao ouvido do Pimentel, o Nazário Pimentel, dono do jornal, que eu estava negociando com outros empregadores na redação, sendo que eu nunca fiz isso. Eu não tive culpa nenhuma. Mas aí eu fui demitida. E aí eu fui demitida e imediatamente eu fui encaminhando até o Sinforme, saí do Jornal de Sergipe, que era ali do lado do Teba, na rodoviária velha, e fui caminhando até o Sinforme para ver se a proposta estava de pé. E aí eu entrei, e como eu te falei outro dia, eu achei tão lindo, tão bom não mentir, porque a gente se poupa de muito problema e muito constrangimento, que eu teria passado um enorme. Porque quando eu entrei, que eu me sentei, que era a mesma sala, o César Gama e o Bonfim, e aí o César perguntou, o que está fazendo aqui essa hora, Mônica? Aí eu falei, sem nem piscar, acabei de ser demitida do Jornal de Sergipe, e queria ver se aquela proposta que vocês me fizeram está de pé. E aí ele respondeu, eu já sabia,
Assim que você saiu, o Gilvan Manuel me ligou e me contou. Quer dizer, se eu tivesse mentido, teria ficado muito feio, mas realmente não me ocorreu, porque nem pensei, sabe, que eles podiam diminuir a minha proposta, porque agora eu era uma pessoa desempregada, realmente não me ocorreu. E aí mantiveram a minha proposta, eu comecei a trabalhar imediatamente no Sinforme, comecei de manhã a organizar o setor, que era muito desorganizado, por uma falta realmente de uma pessoa que se ocupasse exclusivamente disso, não era por culpa de ninguém, era que não tinha uma pessoa que fizesse realmente um trabalho com a equipe de vendedores, e foi muito estranho, porque eu tinha 26 anos, eu acho, e eu comecei a liderar uns 6 homens, e para piorar, eles estavam lá muito mais tempo do que eu tinha acabado de chegar, e eles já eram funcionários, né, já de um certo tempo, mas eu tenho uma habilidade, assim, de realmente tratar as pessoas com respeito, de usar bons argumentos, não é? Ah, vamos fazer isso porque eu quero, vamos fazer isso porque a ideia é essa, o que vocês acham, tem alguma contribuição? Então, eu acabei quebrando, houve uma resistência a mim no início, de um vendedor que era o mais antigo, eu presumo que ele esperava que ele se tornasse o gerente de vendas, e faz sentido, mas não foi culpa minha de existir simplesmente. E aí ele era muito refratário a mim, mas eu quebrei esse bloqueio e nós nos tornamos ótimos amigos, inclusive a gente almoçava juntos frequentemente, o Jaime Magela. E, e de tarde, na reportagem, foi meu primeiro emprego, assim, que eu pude ter a oportunidade de trabalhar com menos factual, porque o Sinforme ele tinha um perfil mais analítico, que era um perfil muito aguerrido, de oposição ao governo, mas, quer dizer, tinha uma linha editorial muito clara de oposição, mas então ele não lidava com o factual apenas pelo factual, porque como ele saía uma vez por semana, ele já saía de uma forma mais analítica, porque o factual todo mundo já tinha dado na época do jornal impresso, né? Os diários todos já tinham dado a notícia ali completa. Então, foi muito interessante, porque eu tive essa experiência, eu nem me lembro o que eu te falei, mas acho que foram de 2 meses de Jornal de Sergipe, mas que era puramente factual. Ah, na verdade, Jorge, vou te contar uma história hilária que aconteceu comigo no Jornal de Sergipe. Estava rolando a história da loira do Augusto Franco. Você lembra da lenda urbana da loira do Augusto Franco? E aí, Gilvan Manuel me encomendou assim que eu fizesse uma coisa, essa não tão factual, uma coisa um pouco mais editorializada. Eu não estava fazendo bem a ninguém, tinha gente que estava com medo de sair de noite, tinha motoqueiro que estava com medo, porque a loira aparecia na garupa de motociclista. E aí eu fiz uma coisa mais editorializada, que foi uma primeira experiência minha nisso. E aí, quando sai o jornal no dia seguinte, o Jornal de Sergipe, tá assim, o que eu escrevia, disse o secretário da Segurança Pública. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, gente, o homem nunca disse isso. Quem falou isso foi eu. Mas eles acharam que estava editorializado demais, opinativo demais, colocaram na boca do secretário de Segurança Pública, que nunca falou aquilo para mim. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, gente, eu estou começando super mal, porque o cara vai achar que a maluca colocou na boca dele uma coisa que ele nunca disse, porque eu tinha escutado ele, porque a matéria era factual, com tanto de um tom mais editorializado. Menina, eu fiquei numa agonia, aí eu fui, Gilvan, pelo amor de Deus, como é que foi isso e tal? Você acredita que ele deu uma entrevista na rádio logo depois de sair o jornal? E ele falou tudo que eu tinha dito, ele gostou. Ele não lembrava o que ele tinha me falado, e aí eu acho que ele gostou porque ele repetiu os mesmos termos, assim. Então, eu fiquei super feliz, que eu falei, puxa, ele não percebeu, assim, que, na verdade, não foi exatamente aquilo que ele me falou, mas foi um susto danado, porque eu, iniciante, eu sempre fui muito preocupada com a questão ética,
E eu fiquei muito nervosa, porque eu falei, o homem vai ser que eu botei palavras na boca dele, mas ele gostou das palavras que o jornal botou na boca dele, não eu. Mas aí, voltando para o Sinforme, essa questão de poder ser mais analítico me agradou muito. E aí eu comecei. E aí o César Gama, eu não me lembro, sinceramente, se fui eu que comentei com ele, que eu sempre tive vontade de ter uma coluna. Porque a coluna, você assina ali, e é uma coisa mais livre de você falar o que você pensa, de você mostrar o que você acredita, né? Tudo, né? É uma coisa muito mais autêntica, digamos assim, que você pode colocar o seu estilo, que você pode dar um seu colorido, criar uma personalidade ali naquilo. Então, eu sempre achei ter coluna mal barato. E aí eu me lembro que eu era leitora voraz do Anselmo Góes, lá atrás, no Rio de Janeiro, quando ele fazia o Informe JB. Eu adorava ele, eu nunca imaginei que aquele homem era sergipano, porque eu morava no Rio de Janeiro, e depois, ainda mais, que eu ia morar no mesmo estado que ele, mas o Anselmo Góes já era um colunista que me chamava a atenção lá na minha adolescência. E aí, talvez tenha até muito por ele que eu quis fazer uma coisa parecida. E aí o César Gama falou, bora, vamos fazer uma coluna para você. Eu não queria coluna social, porque não tem nada a ver comigo, eu sou uma pessoa que não ando no High Society. Meus amigos, a maioria que nem eu, classe média para pobre, então não fazia nenhum sentido e nem era meu estilo, não era o que eu queria. Eu queria uma coluna realmente de variedades. E aí eu tive a ideia, como eu tinha naquela época, agora não, né, que o envelhecimento, a pálpebra vai caindo, mas eu tinha uns olhos enormes, eu pedi para um rapaz que trabalhava lá na arte desenhar meus olhos, que eram bem grandes, e a coluna ser, e ele fez uma marca, e eu dei a ideia de ser olho vivo, que não era nenhuma genialidade, eu acredito que eu tenha 300 colunas com esse nome, mas na época até era, em Sergipe nunca tinha tido uma coluna com esse nome, e como eu tinha essa característica dos olhos muito grandes, eu achei que era uma boa ideia, e ficou, gostaram, o César gostou, o Bonfim gostou, e ficou, e a primeira marca dela era realmente assim, 2 olhos bem com cílios grandes assim, e eu comecei a fazer essa coluna, como o jornal tinha esse perfil muito opositor ao governo, eu, de vez em quando, eu carregava um pouco nas tintas. E aí o César, com muita, tenho gratidão a ele por fazer isso, ele de vez em quando dava umas seguradas, porque eu era muito moça, eu tinha um perfil assim, muito aguerrido e muito naquela vibe de ai, governo, sou contra, que era né, a vibe do Sinforme, e aí ele, de vez em quando, ele dava uma apaziguada assim, no que eu escrevia. Mas era muito interessante, porque como era uma coluna de variedades, não tinha problema, eu tinha uma partezinha de baixo, assim, que eu adentrava um pouco, eu não diria que era tanto no social, mas era um pouco no empresarial. E isso atendia também, a propósito do jornal, de clientela, né? De, fechei um contrato legal aqui com essa empresa, a filha do cara vai casar, pediu para botar aí, eu dizia, beleza, pura, não tem problema. Mas, assim, também muito da empresa abrindo talvez uma filial, eu dava muito esse tipo de informação, mas de cunho empresarial mesmo. E, eventualmente, eu dava uma de cunho social mesmo, casamento, nascimento, porque era para atender clientes do jornal e tal, que também, para mim, não tinha problema nenhum. Mas não era o escopo da coluna central, entendeu? E aí foi muito legal essa coluna. Foi muito, assim, me fez muito bem, foi uma experiência muito boa, porque é muito desafiante coluna, né, Jorge? Só quem teve que sabe, porque você tem que, às vezes, colocar em 3 linhas a quintessência, o suprassumo de uma informação que te renderia uma página. Então, assim, e eu te confesso que eu tenho uma certa dificuldade com concisão. Você deve ter reparado que eu falo a beça. Eu sou prolixa.
Então, cortar palavras, como tem aquele autor que fala que escrever é cortar palavras, para mim foi assim um bom aprendizado. Eu tenho que já na minha tinha acabado de começar a prática de jornalismo e eu já ter que aprender a cortar palavras. Então, era desafiador, mas foi muito proveitoso. Foi a primeira coluna. O Sinforme, quando eu trabalhei lá a primeira vez, em 89, ele ainda era aquela versão pequenininha. Lá na Rua Laranjeiras, ele não tinha nem maquinário próprio, ele mandava imprimir. Foi uma coisa bem do início do Sinforme mesmo. Então, assim, eu fui para o Sinforme, assim, o empenho do César Gama em me levar para o Sinforme foi porque o jornal, de repente, começou a ter um crescimento danado e ele era o único jornalista. Então, assim, ele fazia tudo. E aí, como ele ficou realmente bastante bem impressionado com o meu texto, ele precisava de uma pessoa que jogasse nas 11, que tivesse condição de escrever sobre tudo com um vocabulário bom, e ele percebeu isso em mim, juntou com a história do Bonfim, de achar que eu me sairia bem como gerente de vendas, então foi isso. Então, a coluna fui eu que criei, foi a primeira coluna, porque o César, ele escrevia o Se Informando, que era uma coluna política analítica dele. Então, tinha o editorial do jornal, que ele fazia também, tinha o Se Informando, e de jornalismo, basicamente, tinha o que ele conseguia produzir, fora a coluna e o editorial. Então, como o jornal foi ganhando, foi se criando nessa história de ser oposição, e como ele era a única opção de classificados, então o Sinforme foi tendo um crescimento enorme. E, assim, ele foi se descobrindo um poder daquele jornalismo muito grande, porque o Sinforme chegou a incomodar muito o governador Antônio Carlos Valadares. E aí eu comecei a fazer matéria também, e essa coluna, como era semanal, dava tudo certo, né? Eram as matérias mais analíticas, e aí foi uma experiência muito boa. Só que eu comecei a ter muito problema com o César, a gente brigava muito. E aí, eu era muito menina, não é que eu tivesse nenhum problema com autoridade, porque eu não tenho, eu entendo perfeitamente o que é hierarquia. Ele era o editor e eu era uma repórter, mas a gente começou a ter umas discussões assim estressantes e não fazia sentido. E aí, eu pedi demissão. Mas a minha ideia era continuar com a coluna. Só que, bom, não, eu já tinha pedido demissão da gerência de vendas. Porque eu comecei, e olha, cara, do meu salário do Jornal de Sergipe para o meu primeiro salário de Sinforme foi pelo menos 3 vezes. Porque eu ganhava comissão sobre o faturamento do jornal, e o jornal estava crescendo, então eu comecei a me ver com uma condição financeira, para quem tinha acabado de se formar, muito boa, porque por essa questão da gerência de vendas, e aí deu certo toda a motivação que eu fiz com os vendedores, a organização, eu levei pleitos deles a bom fim e fui bem-sucedida. Então, deu um up, assim, deu um ânimo no pessoal. Então, menino, eu comecei a ganhar bem, muito nova, e, assim, agora eu tinha muita responsabilidade, né? Porque também, quando ia cliente no jornal, eu não ia atrás de venda, mas eu fechava a venda. Porque, às vezes, ia um cliente no jornal falar sobre um contrato e eu conversava com ele. Então, também, assim, ajudei nesse sentido. E aí eu comecei a ficar bem de grana, mas, ao mesmo tempo, era aquela cobrança por performance o tempo inteiro. E eu não fui preparada para isso. Eu vivi estressada. E não era a minha vida aquilo, não era a minha trajetória. Então, estava muito bom financeiramente, mas não estava bom na minha paz de espírito. Eu peguei e já tinha pedido a Bonfim, falei, Bonfim, vou entregar a gerência de vendas. Ele falou, tudo bem. E eu continuei no jornalismo. Então, eu fiquei eu não me lembro nem se eu não passei a ficar mais tempo lá no jornalismo, realmente não me lembro.
Mas aí, quando começou essa questão toda de muita confusão com o César, eu pedi demissão e pedi para continuar com a minha coluna. Aí o Bonfim não deixou, falou que não, que eu estava me desligando do jornal. Eu te confesso que naquele momento foi muito duro para mim. Eu me lembro que eu esvaziei minhas gavetas aos prantos, mas eu era muito nova, como eu falei, porque, na verdade, dificilmente um jornal deixaria isso. Tipo, você vai e fica com a parte que te interessa mais, né? Então, eu entendo. Mas, naquele momento, me foi muito doloroso aquilo. E aí eu larguei o Sinforme. Antes disso, eu acho que eu já tinha criado depois, que também foi uma demanda do jornal, a coluna Publi-Informe, que era uma coluna sobre mercado publicitário, sergipano, basicamente, mas também eu analisava, comentava campanhas nacionais, que a ideia do Bonfim era aproximar as agências do jornal. A gente fazia eventos para as agências. Eventos não. Ele lançou um negócio que eu que organizava. Uma vez por semana, a gente levava a equipe de uma agência de propaganda para um jantar, e aí havia uma conversa, porque a ideia era o quê? Estreitar relações com as agências, porque o Bonfim tinha uma agência de propaganda, a BPM, e ele queria respeitar o trabalho, prestigiar o trabalho das agências, porque, embora ele tivesse uma equipe de vendedores, esses vendedores eram mais para aqueles clientes que, na época, tinha muito, que eram clientes que não faziam campanha de nada. Então, ele não estava exatamente atravessando nenhuma agência. Só tinham agências, empresas de um porte que, em geral, os vendedores operavam. Então, foi feito todo esse trabalho de estreitar relações com as agências, e aí veio essa ideia. No decorrer desse trabalho, vamos fazer uma coluna sobre propaganda? Pô, beleza. Aí criou-se a Publi-Informe, que eu fazia também, que era nesse propósito, e aí as agências me ligavam, me mandavam release, fechavam uma campanha com cliente bom, eu noticiava, pediam para eu comentar a campanha, e assim, eu te confesso que não foi nunca bajulação, porque eu não sou do tipo, mas eu nunca destruí nenhuma campanha sergipana. Eu destruí campanhas nacionais, assim, eu passei o rolo compressor em campanhas nacionais, porque a gente tinha uma expectativa, né? Agora, de Sergipe, era um mercado incipiente, um mercado extremamente difícil, eu não tinha porquê, sabe, detonar, eu podia até questionar alguma coisa, achei o enfoque, podia ter sido assim, em vez de ser assim, eu analisava, mas eu analisava com muito respeito, assim, sabe, porque aquelas pessoas, tudo que elas não precisavam era de uma jornalista que agora resolveu ser metida a entendedora de propaganda, porque, na verdade, a minha análise era muito mais como telespectadora ou leitora. Eu não era uma especialista em propaganda, embora eu entendesse bastante, porque até o tronco comum do jornalismo na minha faculdade eram 2 anos o mesmo tronco de publicidade e propaganda. Depois dos 2 anos, os últimos 2 anos, você derivava ou para relações públicas, ou para publicidade e propaganda, ou para jornalismo. Então, eu tinha, assim, lógico, eu tinha uma familiaridade, uma audiência do que como alguém que fosse do mercado. Então, era isso. Continuei fazendo a matéria. Em geral, política e coisa assim, mostrando bagaceira, mostrando problemas. Tinha política bastante e tinha muita matéria de cunho assim, social, mas no sentido de injustiça social, porque era um perfil que o Sinforme abraçou. Então, eu me lembro uma vez, por exemplo, que eu fui fazer uma matéria num lugar que estava assim, esquecido totalmente, de uma miséria absurda. Eu não me lembro o nome desse lugar. E eu estou conversando com uma senhora, um lugar realmente muito pobre, eu estou conversando lá com uma senhora e eu estou vendo uma criança lá dentro com um prato de comida na frente dela. E aí eu achei estranho, porque tinha umas coisas pretas no prato dela, e eu falei, gente, isso não é passas.
porque não tem passas aqui, num lugar miserável, né? E aí, nessa que eu dei essa olhadinha, a criança abanou assim, e aquele monte de coisa preta voou, e eram moscas, era um lugar insalubre total, do lado do esgoto a céu aberto. Então, era muito esse tipo de matéria, assim, de uma busca por justiça social, que foi um nicho editorial onde o Sinforme começou a se dar muito bem. E, então, assim, eu fui para um monte de bagaceira, eu cobri muita bagaceira, muita coisa triste, muita coisa feia. Teve uma vez, essa história foi triste, mas isso foi na segunda vez que eu trabalhei no Sinforme. Eu estava de plantão no sábado, e aí eu tinha feito uma farrinha com amigos na sexta-feira, mas tudo bem, eu ia trabalhar no dia seguinte, não fui muito longe. Mas eu estava meio cansada, assim, no sábado. Aí foi um sábado que eu vi 2 cadáveres, porque tinham matado um cabo, e eu fui deslocada para ir para o velório do cabo, tinham matado um cabo da Polícia Militar na sexta-feira. No sábado eu fui para o velório dele, e isso era um negócio longe, esse velório, e eu tive que atravessar, o carro não subia, onde estava um lamaçal, e aí o carro não passava, eu e o repórter fotográfico Diógenes Gil, que você conhece, era a gente pisando na lama assim, e eu agarrada nele, e ele agarrado em mim, e a gente morrendo de medo de cair, porque era um lamaçal, assim, que você ia meio patinando. Isso para chegar na casa da família que estava velando o seu membro assassinado. E depois, quando a gente está voltando do velório, eu não sei se eu posso falar isso, mas o Sinforme tinha frequência da polícia. Eu acho que a maioria dos jornais tem, né? Ele tinha um rádio que pegava tudo da polícia. E aí, quando a gente está saindo do velório do cabo, dá lá no rádio, vai todo mundo lá para tal lugar, que eu também não lembro onde que estão pegando, estão atrás do assassino do cabo que eu tinha acabado de voltar do velório. Aí eu me lembro que o motorista, o Rui, ele deu quase que um cavalo de pau, assim. Foi muito engraçado, e a gente voltou de onde estava indo, porque fez a volta, porque era para o mesmo lado de onde a gente estava vindo. Eu me lembro desse meio cavalo de pau, assim, com uma certa emoção. E aí chegamos no lugar onde estava a história acontecendo. Só que quando a gente chegou, já tinham matado o cara que supostamente matou o cabo. E aí fui eu ver o meu segundo cadáver, que foi o IML chegando, o Rabecão não, né? O IML chegando e botando aquele corpo naquela gaveta, assim, e levando embora. Então, assim, eu diria que foi um sábado mais emocionante e mais triste do que eu estava pronta para experimentar, mas tudo bem que faz parte do jornalismo também isso. E falando no Diógenes Dias, eu fiz muita loucura com ele. Nossa Senhora, eu saía na primeira época, eu trabalhei com Diógenes desde a primeira época do Sinforme, de 89 a 91, 90, eu acho. 89 a 90, O Diógenes Dias já era repórter fotográfico. O César tinha o Diógenes. E aí eu saía com Diógenes, mas não tinha, naquela época, na primeira fase, não tinha motorista. Eu saía com Diógenes de moto. E imagina, eu, assim, de moto com o repórter fotográfico, era uma coisa muito, assim, de jogar nas 11 mesmo, porque eu, na verdade, eu nem gostava, eu ficava meio grilada, assim, eu já tinha uma filha, né? Eu sempre gostei de andar de moto, mas sempre com certo receio. E aí o Diógenes também, super meu amigo até hoje. Eu continuei amiga do César. Na verdade, eu acho que a gente teve um desgaste. Porque sabe o que acontecia? O Sinforme era tão pequeno que eu trabalhava na sala de César e Bonfim, e era o Bonfim aqui numa mesa à direita, e eu numa mesa daquelas grandes de trabalho, de executivo, com a minha máquina grudada na máquina de César, a gente anda um de frente para o outro.
Então, assim, era um lugar pequeno e acabava rolando uns estresses, porque jornalismo é estressante. E aí houve um certo desgaste da nossa relação, mas nunca brigamos, nunca ficamos inimigos, não teve nada disso. Tanto que, pô, quando a gente se encontra é uma festa. Mas aí eu voltei para o Sinforme depois. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.